Mais uma vez, a esquerda, que perdeu o protagonismo no Brasil, que perdeu as eleições, tenta incendiar o Brasil através de movimentos ligados, direta ou indiretamente, ao Black Blocs. Alguns são torcidas de futebol, mas todos eles têm o mesmo objetivo: trazer a instabilidade ao Brasil e derrubar o atual governo. Mas não é o governo que eles objetivam. Isso nós já vimos aqui em vídeos anteriores. É toda a reação conservadora. Eles querem desconstruir uma situação no Brasil. A palavra é exatamente essa, e a todos os dias, sem exceção, sai um novo estrondo com esse objetivo. Não é apenas o governo, mas é toda a reação conservadora. São aqueles que são contra o aborto, são aqueles que são contra a ideologia de gênero, são aqueles que defendem a propriedade privada, são aqueles que querem um Estado menor. Todos esses que têm um pouco de visão econômica, concreta, daquilo que traz de fato riqueza e não pobreza, como é o socialismo, essas pessoas são a todo dia, no Brasil, atacadas. E nós vamos ver isso hoje. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo há o botão de inscrição e do lado dele é um pequeno sino para você não perder nenhuma das próximas publicações. E nós vamos colocar aqui em cima também o link para você poder fazer parte do grupo Articulação Brasil. Um grupo de pessoas que, como você, está preocupada com o futuro e com a civilização cristã. Eu não vou trazer aqui os vídeos do que tem acontecido hoje. Hoje é domingo, dia 7 de junho, e estão ocorrendo manifestações favoráveis e contrárias ao atual governo em algumas cidades do Brasil. Como nós já vimos no domingo passado, e aqui também foi publicado um vídeo sobre isso, inclusive entrevistando pessoas que estavam na manifestação da Avenida Paulista, houve tumulto, agressões, bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral contra aqueles black blocs, aquelas pessoas que começaram a depredar patrimônio público e privado porque não aceitavam as opiniões divergentes no nosso Brasil. O que está sendo colocado no Brasil, nesse momento, através dessa esquerda que quer voltar ao poder, é a perseguição ao pensamento. Eles não aceitam o pensamento conservador e, a pretexto de combater os excessos de pessoas que estão na rua defendendo o governo, eles, pelo outro lado, começam a querer perseguir até mesmo a opinião. Nós temos aqui duas matérias que são interessantes e que mostram o fracasso da esquerda. De um lado, é uma matéria que foi publicada no Estado de São Paulo no dia 11 de maio de 2020. Lula não encontra protagonismo após deixar a prisão. É uma matéria bastante clara e ela é muito interessante. O Lula só tinha prestígio quando estava na prisão em Curitiba. O articulista é o Ricardo Galhardo. Ele diz o seguinte: quando o ex-presidente Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, lideranças partidárias avaliavam que ele poderia ajudar a organizar a oposição contra o presidente Jair Bolsonaro. 6 meses depois, porém, o petista não encontrou o protagonismo político que tinha no passado e praticamente não tem diálogo com segmentos da sociedade fora da esquerda. Aliás, agora poderia até se dizer, fora do PT. A liberação de Lula não despertou qualquer nova energia no partido, avalia o cientista político Carlos Melo, do INSPER. Lula preso tensionava muito mais com a política do Brasil do que agora. Ele simplesmente desapareceu, porque ele era artificial. O Lula, filho, entre aspas, da teologia da libertação, filho da esquerda católica, dessa esquerda que se diz católica, que é muito esquerdista e muito pouco católica, essa esquerda que fez o Lula nas sacristias, ela já não tem mais o prestígio que tinha. E Lula, depois de preso, depois de que foi solto, murchou, assim como o PT. Só para ter uma ideia sobre isso, o PT já perdeu 1/3 dos vereadores que ele tinha eleito em São Paulo. De 197, 68 deixaram o partido. Mas há uma segunda notícia que eu gostaria de ler, que mostra como esse confronto que a esquerda está organizando na Paulista, e que fica claro, apesar da mentira, da fake news da imprensa, que costuma dizer que os dois lados brigaram entre si, ou então que foram provocados, os democratas, que são aqueles que acusam os outros de serem fascistas, os que se auto-intitulam democratas, como também os democratas da Coreia do Norte, um dos poucos países comunistas que ainda restam, os democratas de Cuba, os democratas do Vietnã ou da China,
esses que usam a palavra democracia para justificar uma teoria, uma ditadura, eles foram para a rua enfrentar aqueles que estavam defendendo o governo e fizeram isso de forma violenta. Então, apesar da mentira da mídia, por causa das redes sociais, essa mentira foi desmascarada. E o que está acontecendo? Há muitas pessoas que estavam em silêncio, que não gostavam daquilo que estavam vendo e, ao mesmo tempo, não queriam entrar em nenhum tipo de discussão, elas começaram novamente a falar. Vejam essa notícia da coluna do Estado de São Paulo, no dia 1º de junho. Oposição teme efeitos contrários de protestos. Apesar de reconhecerem como positivo o fato de, pela primeira vez, haver reação nas ruas ao governo Bolsonaro, dirigentes e lideranças de oposição viram com preocupação os atos pró-democracia. Primeiro, por causa dos confrontos físicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, aqui não fala de Curitiba, chegaram a queimar a bandeira nacional. No dia seguinte, aliás, houve uma manifestação de verdadeiros democratas que hastearam a bandeira. A estética da imagem, continua a matéria, reforça que em um lado a baderna e no outro ordem. Outro temor é que o confronto seja justamente o que o presidente gostaria de ver para radicalizar. Eles estão com receio agora de que a opinião pública novamente comece a se levantar contra a esquerda. Uma opinião pública que foi ficando em silêncio por causa desses ataques sistemáticos da mídia. Ataques que, como nós já vimos, tinham como alvo a reação conservadora em nosso país. Esses ataques, entretanto, estão agora começando a despertar novamente pessoas a irem para as ruas e a se manifestarem. Não é simplesmente pró ou contra o governo Bolsonaro, mas é muito mais do que isso, é pró ou contra uma agenda de reformas para o Brasil, uma agenda que tinha princípios conservadores e que ainda tem esses princípios conservadores e que a esquerda odeia profundamente. Eles acusam a direita de ter ódio quando eles sempre foram movidos pelo ódio. É o ódio revolucionário que moveu todos os partidos comunistas da história, todos os partidos de esquerda a fazer as matanças que eles fizeram. Ao mesmo tempo que gritavam democracia, direito popular, movimento social, eles matavam o povo, eles matavam a sociedade, eles destruíram os estados, eles levaram a fome e a miséria em todos os lugares que eles se implantaram. O socialismo, que é filho do orgulho, só deu um desastre, só gerou a pobreza, porque a inveja não constrói nada, ela só destrói. Se nós perseguimos a riqueza, nós estabelecemos o reino da pobreza. E aqui fica cada vez mais claro a fraqueza da esquerda. Eles têm o receio de indo às ruas, porque eles são violentos, porque eles são filhos de um ódio revolucionário, igualitário. Eles têm o receio que o Brasil verde e amarelo, o Brasil conservador, pacato e ordeiro, mas que ao mesmo tempo tem princípios e princípios morais, que esse Brasil se levante, como se ele levantou depois de 2013, em que esses black blocs foram para as ruas fazer a baderna deles. O Brasil da reação conservadora continua existindo. E eles sabem que se eles começarem a fazer a baderna, esse Brasil pode se levantar. É por isso que agora eles estão tentando acalmar os ânimos dessas torcidas organizadas para que eles façam manifestações sem levantar a reação conservadora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo entre seus amigos para que eles também recebam essas informações. Deixe os seus comentários e o seu like para que este vídeo possa subir nas classificações do YouTube. E aqui em cima, novamente, nós vamos incluir o link para o grupo Articulação Brasil. Entre no link e veja como você pode colaborar com este canal. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!